Gosto muito da frase do Blaise Pascal, que disse: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Você analisar bem, esse já é um princípio de uma psicanálise, né? O coração está simbolizando o subconsciente. E ele usou a palavra coração porque naquele tempo, 230, 40 anos atrás, antes de Freud, viveu Blaise Pascal. E intuitivamente ele já sabia que existia uma parte da mente que separava-se da outra. Então o coração tem razões, tem conflitos, tem ressentimentos, tem anseios, tem desejos, frustrações, tem uma série de ideologias, pensamentos que nós acreditamos e que a razão desconhece, que a razão está falando do consciente, que o consciente não tem mais essa informação. Isso mostra aqui um detalhe da seguinte pergunta. Não consegue prosperar, fica trabalhando numa empresa, essa fecha, ou então a empresa não é honesta com colaboradores e nem com os fornecedores. E então as decisões que ela tem tomado sempre está dando errada. E mais adiante, ela menciona que eu posso, né, eu sou capaz, eu posso. Isso é uma coisa que nós temos, essa compreensão. Mas, às vezes, o nosso consciente quer uma coisa, mas o subconsciente tem razões, tem certos pensamentos, tem certos desejos, tem certas crenças que o consciente não conhece. Então, não vem à tona. A vida, não existe uma vida diferente da outra, todos são a mesma vida de Deus, todos nós somos vida oriundos de Deus. Desta forma, então, o que acontece? Por que para alguns a sorte vem, para outros não? E por que as decisões que uns tomam dá certo e outros não? A frase, por que a humanidade faz guerra apesar de buscar a paz? Lembra onde está isso? Bem, na primeira página do livro, a humanidade isenta do pecado. O consciente busca uma coisa, mas o subconsciente faz com que ela seja levada, arrastado para outro lado. Busca a paz, mas encontra a guerra. Porque o consciente não está falando a mesma linguagem do subconsciente. O subconsciente ainda tem coisas que nós precisamos nos purificar. E aí, olha aqui. Está vendo isso daqui? Não, né? Não tenho nem ideia do que eu estou falando aqui. Daqui é uma empresária, trabalho de uma empresária lá de Astorga, Paraná, Pretora Maria José Vince, que estava na situação até mais difícil do que você. Então ela, quase chorando, me disse: a minha empresa não está indo bem, tenho que trocar duplicata. Trocar duplicata que estando com a duplicata de um valor e no banco, como se fosse pedir um empréstimo, deixa a duplicata lá de R$1.000, o banco dá R$900. Mas no dia do vencimento, o banco recebe o valor integral. E a coisa não estava dando nada certo, a empresa que pegou fogo. Então eu falei: você vai comprar 2 livros, A Humanidade Isenta do Pecado, e vai ler uma para você e uma para o seu marido. E 10 vezes, cada um vai ter que ler 10 vezes o livro. Além disso, assunta os antepassados. Aí ela mencionou o quê? Que na terceira leitura, as vendas aumentaram 80%. Ela falou: inacreditável, não sei se ainda tem aqui, não está aqui. Não. Eu tinha recortado, mas depois acabei mudando, não sei o que aconteceu no computador, que acabei perdendo o bilhete que ela mandou para projetar. E quando ela chegou na terceira leitura, as coisas começaram a mudar. Quer dizer, a empresa continuava no mesmo lugar, a equipe é o mesmo lugar, o produto é o mesmo. Por que de repente as vendas aumentaram em 80%? Porque mudou o inconsciente dela. Então, no inconsciente ainda estava forte o desejo daquele conceito equivocado de que nós somos pecadores, que nascemos com pecado, que nascemos para pagar o pecado de Adão e Eva, que nós somos fruto do pecado. Todo esse pensamento que nós, quando criança, acreditamos, gravamos, isso ainda está vibrando dentro de nós. Enquanto não purificar dessa mente, purificar a mente desses pensamentos, desses conceitos,
Então, as coisas vão acontecer de acordo com aquilo que está no nosso inconsciente. Nascemos para sofrer, então acaba atraindo o sofrimento. Desejamos uma coisa, encontramos outra. Porque não, você não merece não, você não é filho de Deus, você é pecador, você tem que sofrer. E na verdade não é nada disso, né? Não é nada disso. Isso não é a realidade, não é a verdade. A verdade é que nós somos filhos de Deus. E só falar alto, falar bonito, somos filhos de Deus, mas não sentir que é filho de Deus, a situação não muda nada. Então, aquele que entendeu, se conscientizou 10% que é filho de Deus, a vida dela melhora 10%. Se acreditou, entendeu, assimilou que é filho de Deus 30%, a vida vai melhorar 30%. Se acreditar 70%, vai melhorar 70%. Se acreditar e entender 100%, aí entra aquela frase de Jesus Cristo: fará as obras que eu fiz, ou ainda maiores. Ou maiores. Porque a vida de Deus que está vibrando, é Deus que está vibrando dentro dela. Então, esta é a verdade que nós temos que entender, assimilar. Aí, estava lendo os livros e veio na minha mente o seguinte: o princípio de conhecer a verdade é conhecer quem é você. Quem é você? E para conhecer melhor quem é você você entender a Sutra Sagrada. Vai compreender a sua verdadeira natureza. Isso sim, não é conhecer quem é você, não é pegar o RG, mas pegar a sua filiação divina. Conhecer, entender, aprofundar cada vez mais nessa verdade. Então esse é um detalhe. Outro fato importante, para a pessoa que perguntou: você tem gratidão pelo seu ex-marido? Profunda gratidão? Num dos livros, faz tempo que eu li essa parte que o mestre escreveu, muitas pessoas não conseguem avançar para um caminho melhor, porque está amarrado ao passado. Está amarrado ao passado. Amarrado ao passado significa, não solucionou ainda alguns conflitos, não se harmonizou com determinadas pessoas. Consequentemente, não avança. Você fica amarrado, a mesma coisa que amarrar uma corda, passar uma corda na sua cintura, te amarrar na árvore. Você vai dando passo, chega uma hora que a corda estica, você não consegue avançar. Inconscientemente é isso que acontece. Você fica preso ao passado e não consegue deslanchar. Né? Você não está livre para deslanchar, porque uma coisa está te prendendo, uma coisa ligada ao seu ego, ao ressentimento, às frustrações. Tudo isso, enquanto nós não procurarmos abrir mão disso, as coisas ficam difíceis. Para conseguir aquilo que você deseja, muitas vezes você precisa abrir mão de outras coisas. Às vezes sim. Né? Às vezes você quer uma coisa, fala, não quero abrir mão, mas eu quero ser assim, então não dá. Né? Você muda de uma casa para um apartamento. Eu quero levar tudo que eu tenho, só que o apartamento é menor. Fala, onde é que você vai dormir então? Vai dormir no banheiro? Tem que abrir mão de algumas coisas. Verdade? Outro detalhe. Gratidão aos antepassados. Você disse que está fazendo aos seus antepassados, mas com que sentimento você está fazendo? Sentimento de obrigação ou sentimento de alegria e gratidão? Essa alegria e gratidão é fundamental, são fundamentais para a oração dos antepassados. Não é favor, porque cada vez que nós estamos orando para os antepassados, nós também estamos aprendendo. Então significa o quê? Você está aprendendo, os antepassados também. Em outras palavras, estamos estudando juntos. Concorda? Tudo bem? E qual você faz mais? Qual que acontece no dia a dia? Você reclama mais ou agradece mais? Você lamenta mais ou não? Você é mais positivista ou negativista? Pelas suas palavras, aqui mostra que você está se esforçando para ser mais positiva, mas existe um certo negativismo no seu texto. Então, procurar trabalhar mais isso. E como trabalhar? Como fazer? Tudo depende do nosso esforço. Nós temos uma grande vantagem, que o mestre Masaru Taniguchi deixou escritos 400 livros. E nós temos livros que, por exemplo, o mestre fala, e isso acontece, experimente fazer isso. Você está com um problema? Pega o livro Convite à Felicidade, Convite à Prosperidade, algum livro da verdade. Você está com um problema, falou, Deus, ou Verdade de Orações, né? Está com um problema? Ore e com o livro na mão e abra.
na página que abrir, você vai encontrar a resposta que você quer, exatamente o que você está procurando. E é uma coisinha de nada, não é? Então, aumente o lado positivista e diminui, vai gradativamente eliminando o negativismo. Procurar sempre se policiar para ver se no seu inconsciente não está havendo muitas lamentações e pouco agradecimento. E nós temos muitos motivos para agradecer, né? Muitos motivos para agradecer, tá bom?